Nesse programa a gente já recebeu aqui músicos, pintores, poetas e vários artistas diferentes, mas tem uma arte que junta tudo isso. E sobre essa arte a gente não conversou até agora. E vai ser hoje que a gente vai falar sobre isso, que a gente trouxe uma pessoa muito especial para a gente falar um pouquinho do mundo do cinema. Vem conosco. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo bem, querido. Bom, tudo bem. joia? Maravilha. Estamos aqui hoje com Fabrício Bittar, Tudo grande bom? cineasta, diretor que nos acompanha. Obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Valeu pelo convite. E juntar esse mundo do cinema com um propósito na vida, né? E com uma obra que ele acabou de publicar, foi o último filme que você lançou? Foi sim, comercialmente? foi sim isso. Mas o legal é que nos bastidores a gente vai conversando e aí descobrimos que tem uma linguagem que já vem da televisão também, uma linguagem super jovem, né? Você trabalhou na MTV. Então acho que dá pra gente explorar bastante, porque a minha primeira provocação, Pailu, você que já trabalhou com muita gente de tudo quanto é tipo de empreendimento, não sei o que você acha, cara, mas pra mim o cara fazer cinema no Brasil, das duas uma, ele é maluco ou ele tem um propósito muito forte, né, muito claro na vida dele, porque acho que é um mercado que deve estar melhorando muito até com os prêmios, mas não me parece muito fácil, não é um mercado ainda, me parece maduro, né, no Brasil, com incentivos e tudo muito bem formado. Não sei se eu, né, que sou preconceituoso, mas vai ser bom até para aprender um pouco. Acho que historicamente o cinema no Brasil não tem a mesma força se a gente fizesse uma comparação com o americano, né? Acho que o americano ele coloca muita energia, muito recurso financeiro e tal e para impulsionar. E acho que por muitos anos o Brasil não teve esse olhar na mesma proporção, né? Para poder incentivar esse lado artístico aí de produção, né? Então, acho que é por essa razão, mas você falou que é maluco ou de propósito, pode ser um propósito maluco tomara. também, né? Mas Pode ser um propósito o maluco. Fabrício conseguiu, com a equipe toda aí, fazer um feito que é bastante relevante, bastante importante, que para quem não acompanhou e quem está fora aí, no Netflix foi lançado o filme Inexplicável, que ficou em primeiro lugar entre vários países aí da América do Sul, Portugal, os países. E como que você explica esse sucesso, esse fenômeno desse filme, Fabrício? Então, antes queria comentar essa coisa do propósito, da dificuldade, assim. Eu acho que a atividade artística, ela tá muito ligada ao processo, assim, sabe? Eu acho que quem gosta mesmo e quer fazer alguma coisa, alguma atividade artística, assim, óbvio que você tem o desejo que as pessoas assistam ou que você realize ali, mas eu acho que tem uma coisa mais incrível que é o processo, assim. Tem esse filme que as pessoas viram, mas eu tenho milhares de filmes na minha cabeça, milhares de filmes que eu tenho no computador, e o processo de pensar esses filmes já é, vamos dizer assim, algo que me alimenta, assim. Então, eu acho que a arte está muito ligada a isso, assim. A gente realmente... uma necessidade de você se expressar, independente se outras pessoas vão ver ou não. Sim. Então, tem uma coisa muito do processo. Acho que é assim quem, né, escreve. Claro. A gente tem vários músicos que depois que morrem, você descobre uma série de músicas que eles fizeram, né? Fernando Pessoa, que é um autor que eu gosto muito, assim, um poeta incrível que deixou uma série de poemas sem publicação. Então, acho que essa é realmente uma necessidade, né? Uma força estranha, como diz ali Caetano. Então, acho que é uma necessidade mesmo de fazer isso. A gente falou do Van Gogh com o Johann, né? Que morreu praticamente anônimo como artista, né? Tinha ali, acho que vendeu o quê? Um quadro, né? Pro irmão dele, que já sustentava ele, né? Então, assim... quer dizer, você imagina se ele dependesse do sucesso comercial para seguir pintando, né? Não é sobre isso, né? Não, e um outro que eu comentei nos bastidores, recentemente eu assisti um documentário sobre o Ennio Morricone. E assim, a gente conhece do Morricone as principais trilhas ali, por um punhado de dólares, ou Os Três Homens em Conflito, né? Mas assim, foi interessante no documentário porque... foram talvez centenas de outros filmes que ele participou durante esse processo que ele fez, algumas músicas que ficaram um pouquinho mais conhecidas, mas assim, foi toda uma construção dessa identidade dele, dessa identidade musical, mas é isso, assim, a gente conhece às vezes muito um fragmento da pessoa, né, do artista, mas existe todo um processo envolvido nisso, né? Talvez tenha uma coisa aqui, pelo menos é minha curiosidade, pode ser dos colegas aqui, sobre os bastidores, tá? Que fonte você vai beber para poder começar a ter um processo criativo ou um processo de falar, bom,
eu vou entregar isso com base nessas inserções que você vai buscando como fonte criativa. Você tem um processo que você faz assim internamente? Eu acho que assim, eu acho que o processo é um pouco, né? Como eu amo histórias, eu tô sempre lendo muito, consumindo muita história em todas as mídias, né? Então, né, ler, escutar podcast, agora estou escutando audiobook o tempo inteiro, então assim, né? Fico no carro sempre escutando alguma coisa, cinema, óbvio. Então, e a história real, né? Então, notícias, coisas que podem funcionar. E aí, eu acho que o que vira a chave é quando eu encontro uma história que eu acho que, de alguma forma, ela me traz questionamentos, ou eu consigo achar que, ao contar aquela história, eu posso acrescentar alguma coisa, e posso acrescentar alguma coisa nesse meu pensamento, assim. Eu sinto que, no fundo, óbvio, eu quero que as pessoas assistam e tudo, mas eu tô fazendo sempre muito pra mim, assim, sabe? O filme que eu gostaria de assistir, a história que eu gostaria de ouvir, entender mais. Porque quando você conta uma história, né, num filme, você fica ali dentro daquela história pensando por que cada personagem agiu daquele jeito, né, como que cada personagem fala e reage. Então, isso é um aprendizado incrível, assim, né? Eu acho que, de uma certa maneira, eu conto histórias para aprender mesmo, sabe? Tá. Do que bebe na fonte do propósito. Sim. Né? E, bom, quando a gente pensou em te chamar, e você, muito obrigado por ter aceito, se perguntou como é que a gente vai conectar isso com o programa, porque a gente pode trazer qualquer ser humano aqui que certamente ele vai ter algo lindo para falar da vida dele, mas a gente quer se conectar com a ideia do programa. Eu, claro, tinha acabado de assistir o filme Inexplicável, por indicação, inclusive, do teu parceiro, Rodrigo Macrae, do qual eu agradeço gigantescamente por ter feito a ponte, muito, muito amoroso, muito querido. E aí eu assisti o filme, o título já me chamou a atenção logo de cara, a história do filme, te falei depois nos bastidores e repito aqui, a produção do filme é muito impressionante, é muito bem feita, mas sobretudo, acho que a questão do propósito, ele vem quando a gente se pergunta, tá, e o que é preciso para você poder conhecer o seu propósito? O que é preciso saber para que a gente viva o propósito? Isso tinha sido uma provocação de uma pessoa que nos acompanha, que acho que foi uma pessoa que você trouxe para a gente a provocação dela, a Iracema, que uma vez ela falou, poxa, vocês podiam falar um pouco sobre o que é preciso para viver bem ou para viver melhor? É uma amiga do Aikido, inclusive. Ela praticava Aikido com a gente e acabou não dando continuidade, mas ela está sempre ligada ao que a gente vem provendo aí de conteúdo. E ela fez essa provocação para nós, do tipo, poxa, traz lá num dos episódios, né, o que é preciso ser feito nesse sentido. Então, para saber viver. Eu achei que é uma provocação bem ampla, né, que precisa ser fatiada. Mas aí assim, eu confesso que quando eu vi o filme, e cada um vai ter a sua experiência, estava contando para você que o meu filho de 13 anos teve uma experiência perdão, diferente da minha. Mas me veio uma resposta, e eu quero usar o artigo indefinido uma resposta, não há resposta, mas veio uma resposta. Uma das coisas que é preciso para a gente saber viver é confiar no inexplicável. Confiar naquilo que a gente não controla. E se a gente não conseguir confiar, que a gente pelo menos aprenda a aceitar. E vai doer essa frase que eu vou falar, porque ela já dói primeiro em mim, que dirá nos outros. Aceitar que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Que a vida, Deus, o universo, dê o nome que a gente quiser. Não acorda de manhã, simbolicamente, e diz, onde está o Júlio, onde é que está o Fabrício, o Pailu, Danilo, vou ferrar a vida desse cara ou vou fazer da vida dele algo maravilhoso. Das duas, uma, ou faz isso por todos nós, ou nós não somos o único alvo da vida. Tem horas que eu preciso entender que o inexplicável, porque ou eu não controlo, ou realmente não alcanço, faz parte também da composição da vida. E saber aceitar isso, confiar nesse inexplicável, que aí, claro, no filme vai ter muito a ver com fé. Confiar que existe uma inteligência transcendente a nós aqui na matéria é muito tocante. E eu te confesso, Fabrício, aí queria te ouvir um pouquinho como é que foi também essa experiência, que eu não sabia que o filme era baseado numa história real. Quando eu comecei a assistir, eu não sabia mesmo. Aí, aos poucos, você vai conectando e vendo que tem muitos pontos. Rápida pesquisa na internet, descobre que ele é baseado, né, em fatos que aconteceram com uma determinada família.
Como é que foi para você e o que você já trazia da tua vida que te conectou mais com esse transcendente, com isso que não necessariamente a gente explica com uma fórmula matemática? Te tornou mais crente? Te tornou menos dependente, talvez, de explicações? O que o filme provocou no teu coração? Então, quando eu li o livro, na verdade, teve uma cena, assim, né? O Felipe Caldas, autor do livro, é um jornalista muito sensível. Então, assim, que escreveu de forma muito real ali os acontecimentos, né? Os fatos, né? Vamos dizer assim, com um olhar de jornalista, né? Então ele colocou ali todos os fatos, mas com uma sensibilidade de também. Eu falo para ele, eu sempre achei o livro muito cinematográfico. Tinham cenas ali que você falava, nossa, isso. Imagina isso com imagem ali, a gente conseguindo mostrar isso. E tem uma cena em particular que eu achei mais até, que é uma cena em que o pai, já muito desesperado, sem saber o que fazer, pesquisa no YouTube como rezar. Então ele vai lá muito bonita essa cena. No YouTube e ele pesquisa como rezar. Eu confesso que eu até, assim, me trouxe uma coisa, num primeiro momento, bonita, mas um tanto quanto patética, assim, no sentido de a gente tutor, a gente usa tutorial agora para tudo, que a gente até perdeu esse tipo de conexão e tal. Então isso me interessou muito, né? Inclusive, assim, uma coisa que a gente tentou fazer poucas adaptações, a gente, né, acho que a história é muito forte e a gente não precisava inventar nada e tudo. Mas se tem uma adaptação um pouco maior que a gente fez, é que na história real e no livro, o Marcos não é tão cético quanto eu coloquei ali. O ceticismo ali é uma coisa muito mais minha, assim, né? É impossível você fazer uma obra e não ter um tom um pouco pessoal. Como eu falei, eu tô me investigando quando eu conto uma história, por mais que a história seja real. Então, algumas frases que o personagem fala ali são frases que, em algum momento, né? Até ontem eu estava num evento e aí contei essa história, porque a minha mãe é muito religiosa e católica, assim. E aí, numa relação que eu acho que muitas vezes filho tem com mãe, que é aquele amor que você implica um pouco, né? Então, eu sempre implicava um pouco com essa religiosidade dela. Então, frases como ele fala no filme, assim, que a mãe fala, eu tô rezando aqui pro seu time ganhar. Ele fala, então se a mãe do outro time rezar também vai dar empate? Então, esses questionamentos... Eu lembro de uma brincadeira que dizia que eu vou usar a expressão macumba apenas como uma expressão popularesca, não definindo valor, mas que se a macumba funcionasse, o Campeonato Baiano acabava com todos os times empatados, né? Sim. A ideia, né, de que se a reza vale para um, tem que valer para todos, quer dizer que então os inimigos vão empatar sempre, né? Então, e eu acho que isso é um jeito de reduzir muito o que é realmente a religião, né? O que é isso. Então, acho que... Enfim, então eu sempre tive essa posição de olhar de forma crítica para a espiritualidade, para a religião, mas ao mesmo tempo sempre fui... tive muita fé, assim. Por exemplo, eu sempre achei o ato de rezar algo muito reconfortante, assim, sabe? Eu acho que o ato de rezar, que para mim está muito próximo da meditação, né? Com seus mantras e tudo, esse ato de você reproduzir palavras... coisas positivas, né? Num determinado momento do dia, quando você acorda, quando você vai dormir. Eu acho que isso é algo que... né, fazia sentido. Faz muito sentido. Enfim, então, o filme, eu consegui, ou pelo menos tentei ali, colocar essas coisas. Então, esse meu conflito com a fé, e aí essa cena que ele coloca lá, ele me fez cair uma ficha muito importante, que é assim... Até onde vai... até onde você consegue não acreditar? Até onde... Porque, assim, você não acreditar quando tudo tá indo bem é mais fácil, né? Sim. Agora, não acreditar quando você tá com seu filho quase morrendo, a sensação que eu tenho é que é quase impossível, né? E aí surgiu essa ideia dessa frase, que também não tá no livro, mas era uma... Acho que foi quase que uma...
essa frase veio da minha, né, pesquisa ali, né, escrevendo o roteiro junto com André Iag, que escreveu o roteiro comigo, que é não acreditar é tão louco quanto acreditar. Essa frase é maravilhosa no filme. O contexto onde ela é falada é incrível, assim. Cara, mas você percebe que dizer que você não acredita é tão maluco quanto se você simplesmente optar por ter fé e deixar que isso se manifeste. É o tio que acho que fala pra ele. Não, é o médico, né? Porque assim, o médico, ele também tem um lado isso, é um né? O médico, né? justo. É toda a ciência. Excelente o ator, hein, que faz o médico. O André Ramiro, incrível. A gente teve um elenco nesse filme, assim. Não, mas esse menino extraordinário, médico, assim. linda a interpretação dele. E a ideia de colocar essa fala nele, porque assim, isso foi uma coisa que também que eu comecei a pensar, assim. Tem uma coisa que eu acho que a gente acabou... de alguma forma construindo na nossa sociedade, não sei se vocês concordam, mas é que a pessoa que não acredita, que é ateu, se sente um pouco superior, assim, intelectualmente a quem tem uma religião ou uma fé. E isso eu acho tão... porque se você for olhar, e aí daí vem o nome, né, o inexplicável, se você for olhar do ponto de vista científico, a gente... A mesma falta de prova que a gente tem de que existe, a gente tem de que não existe. Sim. É idêntico. Isso, assim... Porque se você tivesse provas de que... Porque, assim, o fato de não ter prova que existe não significa que está totalmente provado que não existe. E, às vezes, as pessoas lidam com isso, né? Da mesma forma que o inexplicável, né? E eu demorei muito também para achar o que seria esse nome. E é realmente um nome Não muito... é o nome do livro. Não é. Olha, o nome do livro é O Menino que Queria Jogar Futebol. E tem toda essa relação dele com o futebol, mas para mim, assim, como a gente colocou essas camadas do conflito de, né, ceticismo e fé, eu achava que a gente precisava achar um título que falasse mais sobre esse conflito, né? E o inexplicável, para mim, é muito interessante, assim, porque é isso. O inexplicável pode ser algo visto como ruim, que te causa revolta, porque você não conhece. Mas eu acho que o inexplicável pode trazer esperança, porque o inexplicável pode ser explicado um dia. E é isso que eu acho que, às vezes, as pessoas não se dão conta de que... E aí eu fico... Tenho pensado muito numa hipótese que aí isso vem transformando muito as coisas que eu acredito, que é assim, se você pensar na história da humanidade... Muito do inexplicável foi explicado. Ou seja, é mais provável que o inexplicável em algum momento tenha uma explicação do que não tenha. No mínimo é plausível pensar isso. É plausível, exatamente. No mínimo é plausível, isso, assim. Por que o Sol vai embora em algum momento e depois ele volta? Porque Apolo dirige a sua carruagem. Era uma explicação possível, mas era uma explicação para aquilo que até então era inexplicável. De repente, a gente consegue, através de grandes gênios e gênias, fazer cálculos, propor teorias, comprovar essas teorias e, por que o Sol se esconde? Porque a Terra gira, porque a Terra gira primeiro em volta do Sol, mas em volta de si mesma, blá, 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 blá. Então, rotação, translação, etc e tal. Expliquei por que o Sol aparece, depois ele vai embora e depois aparece. Então, mas tem coisa hoje que é inexplicável. Gostei muito do que você falou. É inexplicável, mas é perfeitamente plausível que um dia seja explicável. Tem uma frase que eu não sei quem eu não lembro quem é o autor, mas o Google pode nos responder, mas que alguém me falou esses últimos tempos e encaixa bem com o que você me disse, o que você acabou de dizer, na minha opinião. Que diz assim, a ausência de evidências não é uma evidência da ausência. Perfeito. É isso aí. Não, mas você não tem provas disso. É verdade, eu não tenho provas. Mas a falta de provas não quer dizer que isso não tenha ocorrido ou não possa vir a ocorrer. A gente pode até dizer que, por enquanto, eu não tenho como provar. Advérbio por enquanto capturado, maravilha. Então, por enquanto. Eu achei ótimo esse teu exemplo do deus Apolo e do mito, né? Eu gosto muito de um verso do Fernando Pessoa que diz: o mito é o nada que é tudo, né? O mito é o nada que é tudo. E eu acho que esse verso, ele traz uma coisa que para mim é fundamental de entender por que a gente conta história e a importância do mito, né? Porque às vezes a gente traz o mito como uma coisa, né? Assim, não, é uma mentira. Mas dentro dessa mentira, ele guarda essa verdade que é como a gente compreende o mundo nesse momento. Como é que a gente pode compreender o mundo com
o conhecimento que a gente tem. Então, ele passa a ser muito. Então, assim, o fato de ser mito não quer dizer que mito é mentira, portanto, não serve para nada. Muito pelo contrário, né? Então, o mito, ele traz uma série de formas da gente se organizar e se entender diante de coisas que a gente não consegue ainda assimilar ou explicar, né? Julião e Pailu, por ter agora a cidadania portuguesa, eu vou pedir ao Fabrício a liberdade de... Qualquer oportunidade ele fala, não, por ter agora a cidadania, porque agora eu sou cidadão. De verdade, eu me sinto muito feliz. Meu pai é português, né, de nascimento, e eu cheguei a morar em Portugal uma época, mas nunca tinha tirado a cidadania, né? Enfim, e aí tirei recentemente. E eu realmente gosto muito, e não sou cego a todas as atrocidades que... O meu tataravô, do qual eu não posso fazer absolutamente nada sobre o que ele fez, eu posso fazer alguma coisa daqui para frente. Não sou cego às injustiças cometidas por portugueses no passado, mas o fato é que eu tenho, sim, muita satisfação. Eu queria parafrasear aqui o Fernando Pessoa, tomando a liberdade de completar que se o mito é o nada, que é tudo, o mito é uma verdade que foi superada. Mas isso quer dizer que em algum momento ele foi verdade. Em algum momento alguém olhava para o céu e dizia: Deus Apolo, obrigado por levar o sol, mas traz ele de volta amanhã com a sua carruagem, por favor. Eu não sei se era Apolo, Heliodoro, eu sempre... Apolo, acho que era Apolo, né? Traz de volta. E ele trazia. Ele trouxe de volta. Né? Então, mas o mito é uma verdade superada. Então ele já foi uma verdade. E a gente, né, uns 2 ou 3 episódios atrás, gravamos com o Johan, né, um episódio falando sobre a verdade ser inexorável, ou seja, a verdade não estraga. E a gente descobriu ali que é verdade, a verdade não estraga, contanto que eu entenda que a minha verdade é uma, a sua é outra. Ela não estraga para mim, mas ela pode estragar para você. E o mito já foi uma verdade. Mas gostei muito de você ter feito essa conexão aqui com a história do mito. Eu não conhecia essa frase do Fernando Pessoa. Muito boa, muito bonita. Começa um poema chamado Ulisses, que é o primeiro poema do livro Mensagem, né? O único livro que ele publicou. Que realmente ele se fez, né? Anunciar como autor. Isso. Depois ele publicou como os pseudônimos ou isso tudo veio depois? Eu não lembro. Não, isso foi tudo depois, né? Ele publicou esse livro, assim, né? Na verdade, até ele publicou para participar de um concurso, tirou em segundo lugar. Então, essas coisas da vida, né? Assim. Fernando Pessoa em segundo lugar. Quem que era o primeiro? Só era Carlos Drummond de Andrade. Então, brincam que só falam desse primeiro lugar nesse momento, quando você tem que falar. Mas que acho que era um padre da época que fez os poemas. Era um concurso para falar sobre Portugal e tudo, mas... os poemas, eu adoro Fernando Pessoa, mas adoro principalmente os poemas desse livro Mensagem, assim, né? Ele tem um outro poema chamado Dom Sebastião, que é incrível, assim, fala sobre essa coisa da importância da loucura e do quanto você tem que... Né, a loucura pode trazer vida ou estar vivo, assim, né? O quanto você... Dom Sebastião ou São Sebastião? Seria São Sebastião, mas o nome do poema é Dom Sebastião. Não, então talvez tenha mais a ver com o sebastianismo. Isso, total. Né? Aquela ideia de que o rei Sebastião, que na verdade era um rei precoce, né? Foi para a guerra no Marrocos. É sobre ele e desaparece o poema. lá. Isso, é né? sobre ele. Não sei se vocês conhecem essa ideia do sebastianismo, que tem tudo a ver com o inexplicável. Né? De onde vem, né? Aqui, claro, eu vou fazer uma forçação de barra sociológica, mas de onde vem essa coisa do português ser tão melancólico? Né? Eu, quando morava lá, eu lembro de alguns primos falarem: somos a cauda da Europa. E eu olhava aquelas casas maravilhosas, as BMWs deles e Mercedes, e pensava: vocês não sabem o que é ser a cauda de algum lugar. Mas tudo sem contexto é nada. Essa é uma frase que eu falo até no livro Arqueólogos do Futuro. Você não tem contexto. O contexto dele é estar do lado da Holanda, da Alemanha, da França. Então, ele se sente a cauda da Europa. Nesse sentido, até entendo. O meu contexto era ter vindo do Brasil, um país com mais desigualdades ainda do que Portugal. Talvez um indivíduo hoje que esteja numa comunidade periférica no Haiti ache que isso aqui é o paraíso. Portugal, então, a Alemanha, então... Né? Então, tudo sem contexto é nada. Mas... Ou igual a frase do outro sábio também, né? A sua realidade é o sonho de alguém. Cara, a gente falou isso também há uns 3 ou 4 episódios atrás com o Marcelo Dantas, né?
Pô, mas você não sabe o que eu tô, né, vivendo. A Cara, eu sua não sei qual é a realidade. sua dificuldade, mas esta realidade, É o sonho de alguém. mesmo com toda essa dificuldade, é o sonho de alguém. E o sebastianismo é essa coisa do português que está esperando a volta do rei Sebastião, que foi um rei muito desejado, né? Quase que eles perderam a coroa para a Espanha naquela época tal. E aí vem, né, Sebastião tal, lidera Portugal muito jovem, mas vai para uma batalha no Marrocos e não é nem que ele morre, ele desaparece. Ele é capturado, provavelmente, né, pelos sarracenos, como eles chamavam, e desaparece. E aí fica essa coisa do quando que o rei, né, quando que Dom Sebastião vai voltar, porque quando ele voltar, a Isso, nação portuguesa vai Eu voltar acho a que ser tem um essa coisa império. da louco, porque ele não precisava ter ido, né? E ele foi ali à frente do exército, né? E E tem uma tão coisa louco meio quanto- messiânica também, essa vontade Isso. de que alguma coisa volte para resolver os problemas. Sim, mas né? tão louco e inexplicável quanto isso é a população ficar esperando a volta dele. Hoje em dia, claro que os mais jovens não manifestam tanto esse sebastianismo, mas durante pelo menos 2 ou 3 séculos criou-se em Portugal essa expectativa que um dia o rei vai voltar e quando Dom Sebastião Não foi logo voltar... depois disso que assumiu o rei da Espanha? Depois, Eu acho que Dom um pouco Felipe? depois, quando tem Eu ali um acho que- problema de eu acho que foi sucessão, logo em seguida né? que- Que aí tem Filipe I, segundo e terceiro, né? Filipe o Belo e tal. Mas você disse 2, 3 séculos depois, ainda tinha essa crença? Aí eu morei em Portugal de 2001 a 2003 e a expressão sebastianismo não era uma coisa super difícil de se ouvir. Mas aí eu acho que transferindo isso, né, usando isso de forma metafórica para questões né, políticas ou de como voltar o povo, acho que tem um pouco isso, assim, né? Bom, tem até hoje, inclusive, no Brasil, né? Sim, não, A não, gente essa- adora um claro. salvador da pátria, É isso né? aí, Seja não. ele de que Sem- lado for, né? Sem dúvida. Uma boa parte da população simplesmente delega a um indivíduo e o seu grupo mais duro ali, mais próximo, a responsabilidade de resolver os meus problemas. Eu não quero nem saber quanto isso vai custar, eu só quero que você resolva os meus problemas, sendo aqui o meu herói, a minha heroína, e por aí vai. Isso também é inexplicável, né? E talvez isso nos remeta de novo à questão da fé, né? A fé ela pode ser maravilhosa quando ela é uma fé lúcida, talvez pareça contraditório o termo, não sei. Uma fé lúcida quando eu tenho um propósito com o que eu estou fazendo aqui, como por exemplo o personagem Marcos, né? Em algum momento ele é tocado por aquela dor e ele vai pesquisar. Adorei a expressão que você falou. É verdade, a cena é linda, mas ela é patética. Ele pesquisando como orar. Mas tem um propósito ali. Eu realmente preciso aprender a orar, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma necessidade aqui que é incontornável. Eu não aguento mais viver com a dor de achar que meu filho pode partir de maneira tão injusta, etc. e tal. E esse propósito mobiliza ele, inclusive, a ser patético, como, por exemplo, pesquisar como orar, né? Bom, mas Forte isso. voltando àquilo que você falou sobre o explicável, pode ser que seja, algum dia seja explicado. Eu, de certa forma, concordo, mas, por outro lado, eu ainda acho que tem muita coisa que vai ficar sem explicação também. Porque é um perigo também a gente colocar Deus nessa posição de qualquer coisa que eu não sei explicar, vira Deus. Então, a partir do momento que eu explicar aquilo, então eu já não... Porque você comentou sobre o Sol, né? Não, é Deus que faz o Sol aqui girado. A partir do momento que eu entendi o movimento dos astros, não, peraí, isso aqui eu consigo explicar. Então já começa a tirar Deus da jogada, né? Mas eu sempre acho que vai ter uma pergunta que vai remeter, talvez... Acho, né? O verbo é achar. Quem riscou o fósforo do Big Bang? Assim, no mínimo, um milagre todo mundo acredita, né? Que, assim, como que a gente surgiu aqui? Quem riscou o fósforo do Big Bang? Assim, esse milagre, pelo menos, acho que todo mundo tem que concordar que é um negócio que ninguém consegue explicar. E eu acho que nunca vai. Então, mas o que eu acho, por isso que eu gosto dessa palavra, né? Inexplicável, porque assim, quando a gente vai para uma ideia mesmo de que assim, é impossível, eu acho que é tão inexplicável que é impossível até da gente imaginar. Sim. Eu acho que... E aí, assim, o mito, ele algo muito simbólico, porque a gente só pode imaginar o que a gente conhece. Sim. E o que a gente tá... Quando eu falo do inexplicável, que é provável que possa ser explicado em algum momento e tudo, mas é algo que, assim, está completamente fora da nossa capacidade de entender. Sim, Eu acho que o caminho é aí. Por isso que é tão confuso, assim. Porque, assim, você fala de Deus, de coisa... Mas, assim, não, vamos pensar em algo que é impossível a gente até especular. Sim. Então a gente diz assim, é inexplicável porque você não encontra uma solução racional ou, né, para poder ter uma linha de raciocínio. E aí te joga isso para outra esfera. Mas na verdade, no fundo,
a gente ainda não tem compreensão sobre esse inexplicável. E mesmo que tivesse, se a gente não estiver preparado para isso, tem a explicação e você continua não compreendendo. Então, esse inexplicável, às vezes, está no momento correto, porque a gente não está pronto para ter a devida explicação. Não é? Perfeito. Então, acho que é bem por aí, porque às vezes a gente fica o tempo todo tentando ter explicações, tentando ter racionalizações, tentando estar tudo às claras. E será que a gente está pronto para isso? E eu acho que assim, eu concordo totalmente. Não só não está pronto, como talvez a graça é essa, né? Talvez a vida, né? Esse jogo seja esse, né? Você realmente passar por um processo, porque se tá tudo explicado, qual é o processo, né? Então, acho que assim... Mas a minha cabeça está explodindo aqui, porque eu tô lembrando do Divertidamente e tô quase pedindo pro Fabrício fazer o Inexplicavelmente, que é a cabeça do Marcos, né? Agora indo não pro cérebro dele como no Divertidamente. Quem não viu, assista, porque realmente é uma belíssima produção pra gente entender um pouco das nossas emoções. Mas talvez você pensar, olha eu provocando aqui, depois você põe lá, obrigado Danilo por ferrar minha vida com essa proposta. Não, mas brincadeiras à parte, imagina que a gente pudesse ir não pra mente do Marcos ou de qualquer personagem nesse sentido. Marcos é o nome do personagem que é o pai do menino que fica doente no filme e que é o elemento mais cético, né, da trama ali, né? Sim. Louco pra acreditar, mas morrendo de medo, na minha interpretação como audiência, louco pra acreditar, mas morrendo de medo de acreditar. Porque e se eu acreditar e me frustrar? E se eu acreditar nesse tal Deus aí para qual vocês estão rezando e mesmo assim o meu filho não aguentar? Será que eu aguento a frustração de não ser atendido? Essa, obviamente, é a minha interpretação. Claro. E essa beleza de uma obra de arte, né? É. A hora que você entrega ela pro mundo, ela é do mundo. É. Talvez Fernando Pessoa nunca imaginasse que a gente ia aqui se atrever a tentar criar em cima da obra dele. Mas essa é a graça da história. Com certeza. Mas, de repente, ir para este lugar espiritual, né, do Marcos e começar a mostrar como é que acontece lá as coisas. Né? Então, a fé dele, junto com o ceticismo, junto com o Deus pessoal dele, porque todos nós temos um Deus particular, que é a ideia que nós fazemos de Deus, que muitas vezes é quase inconcebível. O que é Deus? Eu imagino uma coisa, você concebe outra, ele sente outra. Imagina ter inexplicavelmente esses elementos conversando ali, tentando se acertar. Eu acho que talvez tivesse um elemento Deus ali dizendo para ele, Marcos, Danilo, Fabrício, Pailu, Júlio, tá? Você quer entender o inexplicável? Então eu vou te falar o seguinte, Deus existe, mas eu não vou te explicar como. Se vira. Pô, mas como é que você não vai me explicar se você já veio... Imagina se Deus viesse e dizisse, qual a sua dúvida? Se eu existo? Pronto, tô aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Não pode fazer pergunta nenhuma. Não pode fazer pergunta. Você não queria só saber se Deus existe? Pronto, eu existo. Vai viver sua vida agora. Como é que será que ia ser, né? Meio que é, né? Então, pensando, né, fazendo uma provocação aqui com um exemplo mesmo ali de Apolo e tudo, eu acho que assim, quando a gente tem a explicação, né, que você falou, o movimento de translação e tudo, isso é extremamente complexo também, assim, se a gente for pensar por que isso tá ali, ou por que isso surgiu, por que isso é um grão de areia perto do... Isso é tão complexo quanto, assim. O que eu acho é que essa ideia, né, do que realmente rege o universo e que a gente né, transformou em Deus para ser palpável para a gente, para ser uma coisa que a gente consiga falar. Sim. A nossa limitação consegue explicar, né? Isso, a nossa limitação é tão grande que a gente fica sempre voltando para isso. Sempre voltando para o tema. Muitas vezes está nisso, assim, da gente reduzir uma coisa que é impossível de se reduzir, né? A gente quer reduzir numa figura parecida com... Assim, não é simplificar demais. É simplificar demais, assim, não tem como simplificar. Então, é muito complexo. E aí eu acho que assim, a gente tem que aceitar a beleza do inexplicável, a beleza de não saber, porque não vamos mesmo, assim. Porque a beleza do não saber, gostei. Eu acho que entender isso. Eu vou fazer uma conexão com o que ele trouxe do inexplicável para o filme, que é a história aqui, né? Não o filme que você produziu, mas para um filme. Qual é a graça da vida, ou para o filme, se você souber tudo que vai acontecer até o fim?
Desde o início. Spoiler. Você não vai assistir com a mesma empolgação. Você não vai querer descobrir a próxima cena, o que tem por trás de tudo aquilo, porque você já sabe o que está acontecendo. E porque a segunda vez nunca é igual à primeira, de qualquer maneira. Não vai ser, entendeu? Então, assim, eu já sei que vai acontecer aquilo, eu já sei que vai terminar daquele jeito. É outra experiência. Né? Exato. Heráclito de Éfeso fica muito famoso por duas frases. Né? A primeira que a única constante da vida é a mudança. Mas a segunda, para mim, é brilhante. E legal você ter lembrado disso quando ele diz é impossível um mesmo indivíduo se banhar nas águas do mesmo rio. Não é o mesmo indivíduo, não é o mesmo rio. Quando eu assisti a segunda vez o filme que eu já vi... tempo. E não é nem o mesmo tempo, né? Então essa primeira experiência que você não sabe o que vai acontecer no filme é uma experiência única. Mas se de fato alguém te contar vai acontecer tudo isso, não é mais aquela experiência. Você já não viveu a expectativa, ou o que será que vai acontecer agora? Mas como é que esse cara vai lidar com essa dor e esse mistério, e essa guerra, e essa dúvida? Bacana, bom ponto. Assim, usando essa mesma, né, analogia, mas eu acho que tem uma coisa que assim, a pessoa te conta e quando você vai assistir ao filme é totalmente diferente do que a pessoa contou também, por mais que não seja emoção. Então tem uma coisa da experiência... que é algo muito fascinante, né? Daquilo que é realmente imprevisível, por mais que você conte, por mais que você acha que você sabe, né? E eu acho que, por exemplo, acho que o filme ele traz essa catarse, a emoção de você, né, vivenciar aquela história e, né, com o sucesso do filme, eu ouvi muitos relatos das pessoas se identificando e falando, olha, eu realmente me reconheço nessa história, me sinto representado nessa história e tal, mas ao mesmo tempo nunca é a mesma, né? Então acho que isso é fascinante, né? Uhum. Deixa eu fazer só uma pausa. Você tá vendo ali? Ah, beleza. Posso te fazer uma pergunta que não é fofoca de bastidores, não. Muito pelo contrário. Primeiro eu queria te fazer uma pergunta de leigo. Você, como diretor do filme, você acompanha absolutamente todas as cenas que são filmadas ou tem uma outra cena que às vezes a equipe tá lá gravando, mas você tá fazendo outra coisa? Não, como diretor, todas as cenas, assim... Num filme como esse, né, que não tem... Às vezes, num filme, você tem alguma cena de ação ou de carro, que você cria uma segunda unidade que pode fazer ali, mas, no geral, o diretor acompanha absolutamente tudo, né? Tá. Você... Por exemplo, no caso deste filme especificamente, o tema é algo mais abstrato ainda do que emoções, porque a emoção, você ainda de alguma forma vê ela acontecendo no seu corpo, quando a pele arrepia, quando o rosto fica vermelho, quando as lágrimas caem, são algumas manifestações, quando o corpo fica rijo, né? São manifestações da emoção no corpo. Tem até um pesquisador português, o Antônio Damasio, não lembro se é ele, mas se escreveu um livro chamado Procurando Spinoza, você falou do Spinoza hoje de manhã, né? Ele é um neurocientista, portanto, acho que é o Damasio, em que ele fala que, na verdade, as emoções nascem primeiro no corpo. Primeiro o corpo sensorialmente captura o que está acontecendo, transforma em impulso elétrico, que se transforma num processo neurológico e depois se manifesta em emoções. Muito interessante o pouco que eu entendi da teoria dele do que eu estou lendo. Mas eu acho que a fé, por mais que também possa se manifestar num juntar de mãos, também num arrepio, mas é alguma coisa que me parece que vai para um campo ainda mais intangível e transcendente. Quando você está acompanhando ali o filme, e, por exemplo, especialmente o personagem que o Heriberto Leão interpreta, que é o Marcos, né? Vai passando por todas essas fases, você conseguiu perceber no indivíduo Heriberto Leão algum tipo de transformação? Não no sentido catártico que se fala, acho que sim, né? Não no sentido dele ter uma catarse ali, virar de repente um cara crente, mas ele como indivíduo, interpretando um personagem que está vivendo uma jornada de contato com o inexplicável tão forte, você percebia também ele sendo tocado por isso ao longo do filme? Ah, com certeza, assim. Não só percebendo, mas depois a gente conversando, né? E do quanto... é difícil para eles, assim, né? Os atores, eles realmente vivem essa história ali, né? Então, é uma carga emocional, sentir, né? Exatamente. É impossível. E isso que você falou, eu acredito muito, né? De que realmente o corpo é o... Né? E muito da preparação de elenco tem a ver com como você estrutura o corpo, né? Assim, o corpo realmente é o que faz a emoção vir de forma mais... verdadeira, assim. Então,
ao mesmo tempo é isso, o ator fica cansado realmente, assim, ele coloca ali, né, ele tem como instrumento de trabalho o corpo, a emoção, o sentimento, então eu acho que acho que tem um lado, sim, transformador, né? É a missão deles ali, mas tem muito também uma coisa do quanto eles precisam se doar e do quanto é realmente um trabalho difícil fazer isso, né? Emprestar o seu corpo e as suas emoções para um drama tão difícil, né? O Heriberto e a Letícia, os dois acho que são pai e mãe na vida Isso, real, sim, né? Sim. Os dois têm essa experiência prática, né, da paternidade. O que deve provocar realmente memórias muito fortes, né? Ao interpretar dois personagens que passam por um drama tão possível de ter acontecido na vida de qualquer um de nós aqui, né? Os dois comentaram quando leram o roteiro, assim, né? Ficaram muito impressionados. O Heriberto me ligou, tipo, pouco tempo depois, chorando, assim. Eu li o roteiro, eu vou fazer o filme e tudo. Mas depois eles contaram que, assim, quando eles começaram a saber da história, eles ficaram um pouco com medo, assim, né? De, putz, será que eu faço? Sim. Porque é um desgaste emocional e físico muito grande, assim, mesmo pros atores, né? Você sabe que você trouxe esse tema aí de pessoa interpretar esse personagem e viver aquilo naquela cena ou no momento que está gravando, ele está literalmente vivendo aquele personagem. Ele é tão marcante porque tem algumas histórias aí de pessoas que vivem alguns tipos de filme, principalmente os estrangeiros aí, os americanos, que depois a pessoa nunca mais voltou ao normal, né? Não teve um ali que inclusive cometeu suicídio com um monte de barbitúrico, o cara que fez acho que o Coringa do Batman. Exato, né? O próprio, aquele outro Robbins lá, o Robin Williams, né? Que depois acabou tirando a própria vida também. De tanto fazer e interpretar e viver aquilo, parece que quando volta ao normal, não conseguiu ainda sair da história, né? Foi o Jim Carrey que acho que interpretou o Andy Kaufman e disse que teve dificuldade depois de sair do personagem, tamanha a imersão. E aí, claro, tem um talento também embutido, né? Nem todo mundo conseguiria fazer isso. Mas acho que foi ele, né, que contou que teve dificuldade de sair do personagem. Acho que tem várias histórias assim. Acho que é muito importante por isso que assim, é muito importante preparar, entender isso, como é que a gente faz, né? Entender realmente... eu acho que assim, ter a consciência dessa dificuldade para que a gente crie também um ambiente seguro nesse sentido, né? Eu, por exemplo, não quis justamente fazer ensaios ou nem mesmo leituras de roteiro, porque eu queria que a gente fizesse e passasse aquilo pelo menor tempo possível e que a gente guardasse toda a emoção para o momento da cena. Então, várias cenas a gente fez numa única vez, assim. Olha. A gente conversou muito, a gente ficou muito próximo, a gente entendia, mas a gente não ensaiava para a gente deixar aquilo acontecer só na cena e sabendo que era uma situação difícil ali e tal. Então, acho que assim, acredito muito que parte do meu trabalho é conseguir construir esse ambiente seguro para os atores, né? Seguro para ter a equipe ali construindo isso para que o ator se sinta à vontade e seguro para desempenhar esse papel que é muito difícil. Né? Aí ele vai entrar num tema que a gente adora aqui, que é liderança. Porque você ali é o líder de um projeto que tem começo, meio e fim, você não tem uma hierarquia absolutamente estabelecida, você é o diretor do filme, mas você não é chefe deles. Né? Diferente de uma empresa que você está todos os dias com eles, você decide a continuidade dessa pessoa, muitas vezes no cargo ou não. Ok, você decide, você pode eventualmente falar para o ator, não quero mais você. Mas é uma liderança indireta, então não dá para ficar atrás do crachá de chefinho. Você precisa ser líder mesmo, né? Você tem que inspirar aquelas pessoas. Não deve ser muito simples, até porque tem egos ali, tem a pressão do tempo. Qual é o teu estilo de liderar, por exemplo, natural? Eu acho assim, eu acho que tem um lado realmente de que é um trabalho coletivo e que a gente está co-criando ali, né? Acho que isso é muito importante. Então, acho que trabalhar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que tem pelo menos uma visão muito parecida, é importante. Eu acho que a liderança do diretor está muito ligado a construir uma unidade do filme, né? Porque, assim, eu sempre falo que
por exemplo, várias outras pessoas poderiam fazer o inexplicável, poderiam fazer grandes filmes. E não é sobre melhor ou pior e tudo, mas seriam diferentes, assim. E o que eu acho que não dá é para você, num filme, ter diversos filmes. Acho que um filme ele precisa de uma unidade, de uma única visão, porque ela é uma visão artística, né? Então, o que eu falei dos elementos pessoais e todas as coisas. Então, acho que a liderança de um diretor está ligado a conseguir criar essa unidade artística para que aquilo seja um único filme, né? Que seja uma... Óbvio que cada... Né, aí quando vai para o público, cada um vai ter a sua... vai assistir, né, ao seu filme e ter a sua percepção, mas aquilo que você colocou ali é uma única visão. Então, acho que você conseguir convencer todo mundo da sua visão e conseguir a confiança de todo mundo de que aquele é o caminho. Nem sempre vai ser o certo, porque você tem que se arriscar, né? Acho que fazer um filme tem essa dose de risco, né? Porque ninguém sabe exatamente, não tem uma fórmula também, né? Ninguém sabe exatamente o que vai dar certo, né? A gente estava falando no começo da conversa sobre Hollywood e tudo. Se fosse uma questão de dinheiro e tudo, só teria filme bom. Tem um monte de filme ruim. Não tem essa... Não tem segredo, não é o dinheiro que vai fazer um filme ficar bom, não é exatamente... Então, às vezes, você tem um diretor que ele fez um filme muito bom, o outro já não é tão bom, porque você precisa... E eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente precisa arriscar mesmo, assim. Se você ficar muito no compromisso de acertar ou de fazer o filme bom pra quem, né? Assim, você nunca vai fazer aquilo que seja o inesperado, né? Nunca vai fazer uma coisa que vai surgir meio que do nada, sabe? Mas ainda dentro dessa questão que o Dan trouxe da liderança, se eu entendi direito, o seu papel como líder, né, como diretor, é talvez, primeiro, encontrar as pessoas que façam sentido para o roteiro, certo? E colocar todo mundo no mesmo objetivo. Porque quando todo o time ali escolhido compreende de onde estão para onde vão, flui fácil. Se esse negócio é mal explicado, o cara pode ser o melhor ator, mas às vezes ele está fora de compasso com o outro, e aí a vida do diretor vai ficar bem mais difícil, né? O John Katzenbach, um escritor, não sei nem se ele já é falecido, mas estuda muito sobre o comportamento humano dentro de grupos corporativos, dentro de equipes. E o conceito dele de como se forma uma equipe é um dos mais bonitos porque é um dos mais simples. Ele fala de 3 elementos. Então, na base de tudo, existe o alinhamento e comprometimento. Se aquele grupo de pessoas não está alinhada numa mesma entrega, eles podem se amar muito, eles podem ser amigos, eles podem ter uma afinidade incrível, mas eles não vão entregar a mesma coisa, porque um está correndo para o norte, outro para o sul, um quer fazer um filme emotivo, outro quer fazer um filme dramático e às vezes vira uma salada russa. Pode usar ainda a expressão salada russa? Acho que pode, né? Acho que pode. Vira uma salada russa. E esse grupo só pode estar comprometido num mesmo objetivo. Está todo mundo comprometido, mas cada um numa coisa diferente. Pior ainda, né? Você esgarça ainda mais rápido. Depois ele fala que esse grupo tem que ter habilidades complementares, né? Se todo mundo pensa igual, alguém não está pensando. Se todo mundo interpretar o mesmo personagem, o filme vai ficar horroroso. E ao mesmo tempo você tem que saber que pessoas diferentes que estão lutando pelo mesmo objetivo vão conflitar. É natural. E para poder transformar esse conflito em algo produtivo, é preciso haver relações transparentes. Estou incomodado com isso, estou desconfortável com isso, preciso que você me ajude nisso. Blá, 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 a despeito de tudo eu quero voltar para a base. Como é que começa a formação de uma equipe? Essas pessoas estão alinhadas? Uma família pode ser composta por pessoas que se amam muito e vamos passar o Natal juntos, mas se um quer passar o Natal na pizzaria, o outro quer fazer no salão do prédio, o outro quer fazer no apartamento, eles podem se amar, mas cada um vai ficar num lugar. Se eles não se alinharem de alguma uma imagem forma. que eu ouvi hoje sobre o Chaves, né? Que tem um episódio em que eles montam uma banda lá, aí um tá com violão, o outro tá com tambor, sei lá, eles começam cada um a tocar tocando. Aí quem que fala? Acho que é a Chiquinha. Que o Alex falou que foi a Chiquinha. Aí vira a Chiquinha e fala assim, o que vocês acham de a gente tocar a mesma música? Tive uma ideia! E se a gente tocasse a mesma música? Será que não vai ser melhor? Eu vou resgatar essa cena para usar em treinamento. Cada hora tive uma ideia, né? É isso. E se a gente fizer o mesmo filme? É isso. Né? Então, é que aí, assim, e aí só que tem um lado, no caso do filme, tem um lado mais complexo aí, porque aí você sabe qual é a música. O filme a gente não sabe ainda. Então, essa é uma empresa, você não sabe ainda. Então, acho que
É por isso que torna complexo, porque às vezes as pessoas acham que estão fazendo o mesmo filme, mas não estão. Então aí eu acho que o diretor tem essa função Sim. de também ter essa clareza, de conseguir. Acho que eu diria que essa é a parte mais difícil, assim, conseguir ter clareza e passar para as pessoas uma visão que muitas vezes nem é clara para você. Sim. Então você tem que ficar construindo a clareza para você depois passar para as pessoas. Eu falei que eu já trabalhei de diretor também de cinema ou não? Desculpa, cara. É que a gente já ouviu ele falar de 68 atividades diferentes que ele fez. Já montou Não, uma asa cinema, delta não. e quase morreu. Né? Agora, você já foi diretor de cinema? Não, de cinema, assim, Você modesto. né? você Eu tá fiz- diante de um diretor de cinema bom. Não, é verdade. Não, eu achei aqui talvez não seja o lugar para contar a história Não, né? por diante favor, pô. do diretor. Não. Não, mas eu trabalhei primeiro como diretor de produção de um curta-metragem era um diretor que chama Walter Caira. Ele fazia publicidade e tal antes. Aí depois eu dirigi um curta-metragem, mas aí eu dirigi depois eu fiz uma propaganda para Motorola, que era um negócio, um concurso público que eles fizeram. Falaram, você faz um curta ali por 2 minutos. Aí eu fiz um curta, chamei meu pai, minha esposa, minha prima e tal, daí a gente fez esse curta. Mas o que eu lembrei da história foi o seguinte, aí eu gravei lá, todo mundo tal, aí depois meu pai, na hora que ele viu o filme dele, falou, nossa, eu não tinha a mínima ideia que ia ser assim, né? Ou seja, ele estava frase participando, interessante. ele estava... E certamente é isso que acontece durante a filmagem ali. Acho que ninguém está enxergando exatamente como que vai ser. Provavelmente você é o único que está enxergando o todo ali. E poucas pessoas ali, né? Talvez a fotografia, talvez... Mas assim, são pouquíssimas pessoas que estão enxergando o que vai ser depois daquela montagem e vai toda. se transformar, porque não tem jeito, Exato, né? Então, assim, exato. um filme ele nasce, né? Perfeito na nossa cabeça, porque tudo pode, né? Então, quando você imagina uma cena, quando você está escrevendo um roteiro, tudo pode. É. Coisas aqui que até depois você vai ver não pode, né? Sim. Então, Não, assim, depois você gravou tudo e tira fora. Não deu certo isso. E né? aí, eu vou dizer que quando eu comecei, isso era muito terrível, assim, porque eu assumia uma posição de frustração absurda, do tipo, não, tudo tá horrível porque não é como eu estava imaginando. Hoje eu admiro esse processo da transformação, de que o filme vai virar uma outra coisa, que não tem nada a ver com que exatamente, né? É impossível isso, né? Porque quando você imagina dali, você imagina um cenário, aí você vai buscar aquele cenário, não dá para ser igual. Ou você imaginou o ator falando de um jeito, mas o ator vai falar de outro jeito. E hoje eu percebo que isso tem todo um potencial para transformar o filme numa coisa muito melhor, né? Da gente deixar esse lado mais espontâneo, assim, acontecer. E aí, nesse sentido, é uma analogia perfeita com a vida mesmo, Com né? o tal que do você inexplicável. com o tal do inexplicável, porque você vai... O filme, ele também vai seguindo por caminhos que são caminhos imprevisíveis, assim, não tem como você... Talvez, quiçá, porventura, a gente não controle tudo, né? Mas você viu que legal? Ele põe fé no processo. Então, Paulo, eu queria Ele falar idealiza disso. ali, na hora que vai começar a materializar, tem alguns desvios, natural. Né? Porque a vida não é tudo... Então, mas quando a gente se pergunta, né, por proposição da sua querida, não sei se amiga ou aluna, a Iracema, né, o que você precisa para viver? E uma possível resposta seja confiar no inexplicável, esse confiar não está impregnado de passividade. Não é um confiar no sentido largo a mão e deixa que o imponderável trabalhe sozinho. É seguir um processo, seguir um método. E aí eu vou, claro, trazer a questão do propósito, porque isso para mim é muito caro. Quando a gente trabalha ali durante 10 aulas, o curso na Unicamp, de tentar trazer mais consciência de qual é o nosso propósito na vida, a tecla que a gente bate primeiro é ter um propósito na vida é fundamental. Nos dias de hoje, então, que a gente é tão bombardeado por... Sei lá, a gente estava gravando com o Júnior a semana passada e ele falava, e a gente tinha já resgatado isso também numa reportagem, são 100 mil inserções de músicas por dia No Spotify. no Spotify. A gente viu que acho que em 2024 saiu um relatório dizendo que o número de músicas que eram colocadas em média por dia no Spotify correspondia ao número total de músicas que tinham sido lançadas em 1988. Não era 200, ano, 300 anos atrás. Em um ano. Né? Uma loucura, né? A quantidade de estímulos. Você falou do digital, nos bastidores, uma hora a gente falava, né, sobre a dificuldade que era gravar na época da película.
E o digital, claro, traz uma possibilidade de você arriscar mais. Mas só arrisca quem tem algum tipo de propósito. Porque senão você fica ali passivo, esperando alguma coisa resolver o seu problema. E, portanto, quando a gente fala aqui em confiar no inexplicável, pelo menos quando eu falo, é ter um propósito na vida, ter ali um norteador e vai agir. Vai dar tudo certo? Muito provavelmente não. Vai haver ali o imponderável, o inexplicável, mas talvez o inexplicável esteja trabalhando ao seu favor também. Pode chamar até de sorte. Pode ser aleatório, mas nem sempre tudo vai dar errado. Mas esse confiar no inexplicável é se reconhecer pequeno diante da vida. Eu só acho que, assim, né? Como a gente também vive num mundo muito ansioso e tudo, eu acho que... Por isso que eu acredito muito no processo. Então, eu acho que às vezes a gente colocar também essa meta do propósito, assim, pode gerar uma... Ansiedade, né? Uma ansiedade, que eu acho que, por exemplo, o processo de descobrir o seu propósito pode ser o seu propósito, sabe? Assim, sabe? Então, Várias assim, vezes é. Sabe assim, você pode ter como propósito, porque senão fica uma coisa também, parece, assim, às vezes eu acho que o propósito vira uma coisa que só pode ser uma coisa grandiosa, ou uma coisa que traz um resultado, ou material, ou grandioso, e que eu acho que assim, né, não tem muita regra, né? Eu acho que o que você precisa é... sim, de algo que faça você ter vontade de seguir esse processo. E se essa vontade de seguir o processo é ali olhar a natureza, contemplar também, né? Porque contemplar também também eu acho que, assim, às vezes a gente fica numa coisa muito de que essa postura ativa é a coisa mais... Mas esse contemplar faz parte também, né? Então, só para... Porque eu acho que às vezes é isso. Mais uma vez a gente tenta simplificar o que é impossível de simplificar, né? Como assim, óbvio que talvez seja realmente mais fácil se você tem esse propósito claro, que é fazer filmes. Uhum. Mas às vezes o propósito que não é tão claro também te faz seguir dentro do teu processo natural. E não se incomodar com isso, de que talvez você não tenha algo tão claro, mas você está seguindo ali esse processo de aprendizado, de entender que né, pequenas coisas são boas e positivas e tudo, eu acho que é legal papel, também. Né? Tem o seu papel, lógico, né? Lógico. Eu sei que você vai querer temperar o cérebro de Sócrates, mas o que você falou é super importante. No curso tem uma hora que a gente propõe que as pessoas reflitam em que estágio você está sobre o propósito. Porque você pode estar no estágio de começar a entender o que diabos é essa história de propósito. Você pode estar no estágio de começar a descobrir ainda qual é o seu propósito. Você pode estar no estágio de lapidar. Eu tenho uma noção, mas não está muito claro. E tem duas fases que são interessantes. Você pode estar num estágio, inclusive, de reconhecer o seu propósito. Eu sei qual é, mas eu ainda estou com medo. Eu não reconheci ele como meu. E tem uma última fase, que é a fase do aceitar. Tem gente que já sabe qual é o seu propósito. Tem gente que já está vivendo o seu propósito, mas ainda não aceita. E a gente vê isso, inclusive, nas coisas pequenas. Teve pessoas lá no curso que disseram para mim... Engraçado, né? A gente fala tanto hoje que a mulher tem que sair para trabalhar, e claro que essa foi uma fala de 2 mulheres que participaram do curso, mas eu estou descobrindo aqui que o meu propósito era realmente criar minha família, e isso inclui ter criado meus filhos, e eu agora quero participar da criação dos meus netos, quiçá dos meus bisnetos. E eu sou muito feliz, eu me sinto plena fazendo isso. E tá tudo bem com isso? E a minha pergunta para ela foi, tá tudo bem com isso? Ela falou, tá tudo bem com isso. Eu acho que tá na hora de eu aceitar que este é o meu propósito. E não está lindo? O propósito de uma outra pessoa talvez seja criar uma tecnologia que vai disruptar o mundo, achar a cura de uma doença. Propósito não tem a ver com tamanho. Propósito tem a ver com verdade. Com você olhar para aquilo e falar, isto me preenche. Este é o meu lugar no mundo, isso justifica a minha existência. E nesse ponto, o seu filme é maravilhoso, né? Na figura, por exemplo, do médico. Né? O personagem, como é que é o nome do personagem, o médico? Christian. Cara, é impressionante. Tem algumas falas onde ele está ali absolutamente conectado com o propósito da vida dele, que é, eu estou aqui para salvar, né? Para curar, salvar. E aquela cena que ele tenta reanimar o menino, que ele chega a montar em cima do menino, é impressionante. Aí que eu falo que eu fiquei impressionado com o ator, porque você prende o fôlego naquela cena. Né? Você pode até saber o que vai acontecer, mas ele conseguiu trazer esse propósito do profissional. Não dá spoiler, porque deve ter gente na audiência que não viu o filme. Então, não, se não viu, deixa, tem que deixa ver eles procurarem agora, pelo para que o podcast... inexplicável. Isso, está disponível na Netflix. Netflix. É isso aí. Boa. É isso aí.
Sua Bom. vez de propor um momento. De tempero do cérebro, Sócrates. Eu vou voltar na história que a gente estava falando sobre o que é inexplicável. E eu lembrei de uma história que é relatada na Bíblia. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, em Jesus. E tem uma história que é muito parecida com a história do filme, aliás, que é o seguinte: chega um pai diante de Jesus e ele está carregando o filho dele. E o filho dele deve ser adolescente, talvez. E ele fala, meu filho ele tem convulsões de vez em quando. Aí Jesus perguntou, desde quando? Ele fala, desde sempre, desde que era muito menino. Às vezes ele se debate, cai em cima do fogo, cai em cima da água. Então ele fala assim, olha, a gente está sofrendo demais, assim, eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. Aí vira para Jesus e fala assim, olha, se você puder, cura ele, né? Se você puder. Aí Jesus vira assim, se eu puder... se eu puder. E daí ele fala assim, se você tiver fé, eu consigo. E daí o que o cara responde? Ele fala, olha, me ajuda a ter fé. Ele fala, me ajuda a ter fé, porque eu quero ter mais fé. E eu lembrei muito dessa história do filme, porque é justamente isso. Ele olhando no YouTube, ele tá falando, eu não tenho essa fé, mas eu quero, me ajuda Por mais patético que seja, me ajuda, né? Então, porque eu acho que tem uma coisa até que, assim, não é uma questão de escolha, né? Então, assim, você não escolhe, né? Não é uma coisa que você vira uma chavinha, né? É algo que realmente você precisa de ajuda, né? Você precisa construir, né? Então, tem uma outra cena no filme que ele fala isso para a esposa, né? Ele fala, eu simplesmente não consigo. Sim. Né? Então, não é simples, né? Sim. E no caso dessa história da Bíblia, assim como na história real, né, que o filme representa, Jesus vai lá e cura ele, e cura o menino. E independente da fé. Porque assim, não é que Jesus falou assim, olha, tá bom, então volta para casa, tenha fé suficiente, depois você vem para mim. Né? Ele fala, não, tá ok, eu vou fazer esse milagre e isso vai ajudar você a construir a sua fé também. Né? Assim, né? Da mesma forma como no filme, não é uma troca. Né? Deus ele não curou porque você tinha fé suficiente para que fosse curado, mas essa cura ela acabou criando e construindo também a espiritualidade que precisa. Tem uma coisa que, assim, que também me levou a colocar o título de Inexplicável, e a gente colocou uma fala no final do filme, porque, assim, né, eu tinha muito medo de uma coisa que como é para uma pessoa, porque o filme tem uma história feliz, Sim. Mas como que é para uma pessoa que boa parte das histórias filho? não são finais Porque felizes. em nenhum momento eu acho que eu queria julgar, ou acho que a gente tem que achar que a pessoa, e aí eu coloquei essa fala no filme que ele diz, o menino que morreu, os pais tinham menos fé, é isso? É sobre isso? Exato, então, exatamente. Eu acho que quando a gente consegue, quando a gente fica colocando coisas simples assim, a gente gera uma coisa que não, peraí, claro. Então... É ter fé que eu consigo, é ter fé. Não. Só basta ter fé. Só basta ter fé. E não é isso, né? Exato. É muito mais complexo. O que eu acho e aí é isso que eu acho que é bonito da transformação ali que a gente faz do personagem, que é o seguinte, não é sobre, na verdade, se vai salvar ou não, mas é sobre o que você consegue fazer diante dessa dor. E lidar diante disso com amor, e aí é isso que eu acho que, assim... Né, que é o cerne, né? De toda a reflexão que eu faço, assim, a única coisa para mim que faz realmente sentido é o amor, né? É você viver a sua vida com amor e você ter essa compreensão também e é muito difícil, né? Você não se revoltar diante do inexplicável quando algo acontece de muito ruim para você, mas ainda assim eu acho que se você tem esse olhar baseado no amor, as coisas tendem a ficar mais tranquilas para você, que é o que a gente de alguma forma busca, né? Sem muita explicação, a gente quer um pouco de tranquilidade, de paz nesse caminho, né? Não é isso. O amor talvez ele não vá trazer a explicação, mas ele traz o propósito. Ele traz o conforto, a esperança. Ele fala, não, tudo bem, eu consigo viver, com amor eu consigo viver. Exato. E maluco é a história de que a gente coloca talvez energia, atenção, foco, o que for, em cima do amor através da dor. Inclusive rima, né? Se você falar assim, não, tá tudo bem agora, não tá? Tá tudo ótimo. Então, imprime mais amor aí, que vai ficar melhor ainda. Por quê? Né?
Agora, quando você tá no desespero, tá na dor, tá na incomodação e tal, e fala assim, ó, eu não vejo caminhos. Sim, mas o caminho é o amor. As pessoas simplesmente se entregam. Então parece que o ser humano, ele é preparado para sofrer, para depois desabrochar, né? A Débora Guerreiro, ela falou isso pra gente quando a gente foi falar sobre felicidade, né? Que a gente disse, a felicidade é quase impossível de se estabelecer se você não tiver antes um contraponto de sofrimento para conseguir reconhecer a felicidade. E ela falava isso logo no comecinho do papo aqui com a gente. O sofrimento é a nata do aprendizado. Não quer dizer que eu tenha que buscar o sofrimento, mas ele vai acontecer. Sim. Bom, eu vou temperar o cérebro de Sócrates aqui com uma historinha rápida. Eu gosto muito do lema jesuíta, que está na bandeira do Espírito Santo, de maneira reduzida, né? Então está lá escrito, trabalha e confia. O lema jesuíta é, trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. E eu sempre acho que o trabalho tá primeiro não é à toa, né? Primeiro vai lá, faz sua parte, se dedica, vai estudar, vai conversar com as pessoas, escute pontos de vista diferentes e tal, e depois confia que tudo isso vai ter um propósito. Na faculdade eu fiz publicidade, nós tivemos um curso, uma cadeira de cinema, né, na época, e eu acabei ficando com o grupo que foi estudar cinema surrealista. Eu nunca tinha ouvido falar de Luiz Buñuel e tive que estudar ele. E por circunstâncias, o trabalho não saía, eu fiquei bravo com o grupo, falei, daqui essa porcaria desse livro, que era a biografia dele, né? Chama... Como é que é o nome da biografia dele? Bom, daqui a pouco eu lembro. Falei, daqui que eu leio então e faço o trabalho e tal, porque eu não quero ficar de DP dessa matéria e tal. E eu fiquei louco pela vida de Luiz Buñuel e fiquei muito curioso de conhecer um pouco da história dele. Isso 98, talvez, né? 97, 98. E aí, em 2001, veio a oportunidade de ir para Portugal, expatriado pela Diageo, mas bateu um medo. Tipo, putz, será? Né? É um tiro curto? Será que isso não vai atrapalhar a minha vida aqui? Será que a hora que eu voltar eu não vou ter perdido o bonde? Eram 6 meses de experiência lá, enfim... Cara, mas sabe maravilhosamente bem e quase de maneira inexplicável o que me motivou também muito a ir para lá? Eu ia poder pegar o carro um dia até Calanda, que era a cidade do Buñuel, para conhecer um pouco da história que eu tinha lido da biografia dele e tal. Não foi o único motivo, mas foi um dos impulsionadores. Bom, e lá fui eu para Portugal e aquilo mudou minha vida, porque eu acabei ficando quase 2 anos lá. Mudou toda a minha perspectiva de vida, minha autoestima, meu resgate com a ancestralidade portuguesa. E fui a Calanda, visitei a cidade do Buñuel. Foi super legal, me trouxe toda uma conexão. Se alguém tivesse me dito, lá quando eu tinha 17, 18 anos, que eu ia ler a biografia do Buñuel, não é o Sonho de Liberdade, o Sonho de Liberdade é o nome do filme. Bom, não estou lembrando o nome da biografia, mas que eu ia ler essa biografia. Por causa dessa biografia, eu ia encontrar um pouco de força para mudar de país por um período, mas que eu não ia ficar um período, eu ia ficar mais, etc e tal, eu ia falar... Foi o Fabrício que escreveu o roteiro desse filme? Porque agora ele exagerou. Então, agora ele realmente, né, se empolgou. Inexplicável. Inexplicável. De um livro surgiu uma parte da energia que me fez, né, ficar um tempo fora e mudou todo o roteiro e mudou toda a minha vida. Então, trabalha como se tudo dependesse de ti. Mas confia como se tudo dependesse de Deus. Sensacional. Sua vez de temperar e finalizar essa receita aqui que a gente construiu juntos do cérebro de Sócrates. Pô, primeiro eu queria dizer que foi um papo muito legal, né? Assim, da gente, enfim, conversar sobre coisas que geralmente não, né, eu fico muito focado em falar sobre o filme e tudo. Então, muitas reflexões, assim, acho que quando a gente conversa, né, essa coisa de também falar em voz alta, né, assim, de você escutar esses pontos de vista, assim, são bem interessantes. A ideia é contar uma história ou qualquer coisa? O que fica para você? O que fica para você, o que você leva daqui desse bate-papo? De maneira natural. Sim, eu fiquei pensando, aí a gente falou do Fernando Pessoa, tem um outro poema que eu gosto muito, que ele diz, que é o Dom Sebastião, que ele diz: sem a loucura, o que é o homem, mais cabeça sadia, cadáver adiado que procria. Eu adoro isso. Cadáver adiado que procria. Nossa. Eu adoro porque é um pouco... E aí eu acho que tem a ver com essa coisa do propósito, assim, né? Que eu acho que se você tá aqui, eu acho que você tem que fazer alguma coisa que te faça realmente criar uma experiência muito
diferente, positiva ou não para você. Assim, acho que você se jogar em alguma coisa que seja realmente muito individual e pessoal, eu acho que isso que faz a diferença, sabe? Porque senão, né? E aí esse cadáver adiado que procria, eu acho que ele é muito feliz em colocar isso, porque é terrível, né? Você pensar que você é só Virou isso, um né? autômato, né? Você é só isso, né? E aí essa coisa também da ideia da loucura, né? Porque a gente coloca muito, acho que o louco, né? Que é essa pessoa que não se importa com julgamento, não se importa com nada. Ele só se importa com o que é importante ali, né? Para ele, né? Acho que isso não é uma questão egoísta, nem de você. Não, pelo contrário. Mas é que eu acho que quando você olha e acredita que você pode fazer, né, algo que é bom para você, você também começa a entender que o outro também precisa desse olhar, né? Que você não deve julgar a loucura do outro, né? Que você não deve ficar pensando por que o outro está fazendo aquilo, porque é o processo dele, são coisas que ele tá descobrindo, assim. Então, eu acho que eu acho que você entender muito das suas necessidades individuais e pensar um pouco como você gostaria que as pessoas respeitassem essas suas necessidades individuais, faria uma sociedade que olha muito melhor e respeita muito melhor o lado de cada um, sabe? Acho que esse senso de comunidade, né? Tem uma coisa que eu gosto muito do filme também, é isso, assim, né? O quanto muitas vezes a dor do outro faz com que muita gente, né, pense, pare e aí, nesse sentido, a oração é muito presente, né? Então, as pessoas começam a orar, tem agora na internet, né? Divulgam. Eu acho que você começar a pensar no que você precisa e, com isso, deslocar para o que o outro precisa e como que você pode também fazer com que o outro tenha acesso a esse respeito, eu acho que é muito positivo. Por mais diretores de cinema como o Fabrício, assim, de verdade, ou pelo menos com esta proposta de agregar valor e não só de ganhar um prêmio, não só de estar aqui, né? Olha que foda que eu sou, e sim a contribuição que eu gostaria de dar também. Bacana. Você viu que mágico? Ele estava falando, no fim do dia é sobre você, é sobre suas escolhas, porque é sobre sua vida, né? Mas e o que você pode impactar para o outro? Então né, sobre você e sobre o coletivo. Sempre sobre o nós. Muito né? legal. Muito bom. Sensacional. O Fabrício, mas muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua participação com a gente. Obrigado pelo trabalho que você tem feito que tem não só entretido, mas também impactado a vida de tanta gente. Por mais inexplicáveis. Por mais inexplicáveis. Obrigado. Eu agradeço e, enfim, também digo que a gente precisa... Eu acho que, assim, uma vantagem, né, da internet, dessa possibilidade da gente conseguir chegar mais fácil até as pessoas, é ter também programas como esse, assim, né? Eu acho que isso a internet trouxe de positivo, né? De você conseguir encontrar diferentes vozes, né? Acho que antes a gente tinha uma dificuldade disso, então achei incrível a proposta da gente falar de forma tão livre aqui sobre diferentes assuntos. Legal. Bom, muito bom. Ó, aproveitando, tem algum outro projeto que está na gaveta aí para sair em breve? Alguma coisa que você possa divulgar? Ou... Eu vou, assim, eu estou em pré-produção de uma série, a gente até divulgou na semana passada, que a gente vai fazer, baseado num livro, mas aí não é uma história real, uma história policial, mas com várias questões, assim, porque é sobre uma menina, o nome da série é Quando Ela Desaparecer, e é sobre uma menina que desaparece, e com isso a gente tem a relação do bairro onde ela mora ali, todo mundo é meio que suspeito, então acho que tem toda uma discussão também sobre segredos e como que as pessoas se comportam diante de uma questão assim. Legal. Deve ser lançado no Netflix também? Não. Esse Esse a gente tá produzindo agora e aí ano que vem a gente deve divulgar onde a gente vai exibir. Efetivamente exibir. Maravilha. Bom, estaremos aguardando. Isso aí. Aguardaremos. Querido, muito obrigado. Mais uma vez agradecer ao Rodrigo Macrae, que de maneira tão amorosa grande abraço, fez essa ponte. Rodrigo incrível. Lá na Suíça, um grande abraço. Tá passando calor nesse momento, né? Muito bom, legal.
Maravilha. Vamos nessa? Vamos nessa. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Divulga para quem vocês acharam que faz sentido esse conteúdo. E a gente se vê daqui uma semana com mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Valeu! Isso. Obrigado.